crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Pedro 7 e aqui é mais um Conexão Kids! Vocês são as minhas Little Kids, minhas pequenas crianças, e nós estamos aqui no nosso Conexão Kids para investigar o reino de Deus. Isso mesmo, crianças, investigando o reino de Deus. Semana retrasada, que não foi semana passada, a gente aprendeu que esse reino tem um rei. E nós descobrimos que esse rei usa coroa e que essa coroa e esse rei tem a ver com o próprio Deus que viria reinar. E quem que ele veio reinar? No nome de quem? Jesus! Isso mesmo, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é Ele que governa a minha vida, a sua vida, a nossa vida e a igreja. Olha, que palavra interessante que eu falei aqui, né, crianças? Você prestou atenção? Governar. Isso, governar. Você sabe o que é isso? Governar? Não sabe? Então nós vamos aprender hoje o que significa governar daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom? Mas nós vamos ler a palavra de Deus agora para eu poder falar um pouquinho sobre governar com vocês, tá bom? Tá joia? Tá joia? Então fala rapidinho aí. Governar. 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 Isso! Muito bem! Muitas crianças aí estão de parabéns, outras precisam treinar um pouquinho mais, mas vocês vão chegar lá, vocês conseguem, tá bom? Deus abençoe vocês aí para conseguir. Eu vou abrir aqui no meu celular, chica, telefone. Eu tenho a Bíblia aqui no meu celular. Você já tem celular? Melhor que não, né, crianças? Você é muito pequenininho ainda para ter. Mas cobra o papai e a mamãe para colocar a Bíblia no celular deles, porque é importante. Porque aí vocês, às vezes está lá, em vez de pegar para jogar o celular, você pode pegar para ler a Bíblia. Não é verdade? Isso mesmo. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim, ó: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ó, versículo 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha, crianças, eu vou guardar aqui meu celular. Olha que legal. Vocês devem ser governados pelo papai e pela mamãe. Mas o papai e a mamãe governam vocês através de outro Senhor, que é Jesus. Entendeu? Entendeu? Então, Jesus é o Senhor do papai e da mamãe. E papai e a mamãe também, de certa forma, é Senhor da sua vida. Por quê? Porque eles dizem o que é certo e o que é errado para você, criança. Isso mesmo. Igual Jesus. Jesus é o nosso Senhor, o Rei dos Reis. E Ele nos diz o que é certo e o que é errado. Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer, quando você anda aí de carro com o papai e com a mamãe, ou então anda de ônibus, de moto aí, não sei o que, mas aí vocês veem a plaquinha, não vê? Vê a plaquinha lá, tem pare, tem o semáforo é aquela que fica aquelas luzinhas, aí tem amarelo, que é ou laranja, tem o vermelho e tem o verde. O verde você pode andar, o vermelho você tem que parar, e o amarelo ou laranja você tem que andar devagarzinho ou prestar bastante atenção, porque alguma coisa pode errar. Então, as pessoas colocam regras para que nós possamos ir bem, como diz a palavra. A palavra de Deus nos diz que se você obedecer papai e mamãe, o responsável, o seu Senhor, isso vai te dar muitos e muitos anos de vida aqui na terra. Tá joia? Mas Jesus, que é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós aprendemos no episódio 1 aqui, investigando o reino de Deus, Ele é o Senhor do papai e da mamãe. Então é Ele que diz como o seu pai e sua mãe tem que criar você. Mas Ele que diz também como você é filho, você deve servir o papai e a mamãe. Mas não só isso, Ele disse para a igreja também qual é a vontade dele. Isso é governar. Governar é fazer tudo aquilo
e colocar tudo aquilo que dê regras, que dê direcionamento, que dê disciplina, igual pare, siga para o nosso próprio bem. E uma vez que nós entramos no reino de Deus, uma vez que nós participamos do reino de Deus, crianças, nós precisamos aprender as regras do Senhor. E a Bíblia vai chamar de mandamentos de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que se nós amamos a Deus, se nós amamos a Jesus, se nós amamos o Senhor dos Senhores, nós obedecemos os seus mandamentos. Fechou? Fechou? Gostou aí? Mas antes da gente aprender sobre a palavra de Deus, nós vamos orar agora, tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos orar então? Roda, 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 roda. Isso! Roda, 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 roda. Isso! Então vamos orar então. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por cada criança que está aqui assistindo, que o Senhor abençoe a vida delas, que o Senhor continue derramando graça sobre a vida delas e que nós possamos aprender a amar o Senhor e os mandamentos que o Senhor tem nos dado, porque nós queremos obedecer, porque nós somos do seu reino e nós queremos ser cidadãos do reino, ó Deus, abençoados pelo Senhor e obedientes. No nome de Jesus, amém. Amém, crianças! Agora, na verdade, antes da gente aprender a palavra, nós vamos cantar 2 louvores, tá bom? Vamos lá? Vamos louvar? Então vamos lá? Vamos lá!
crianças! Tá legal aí, né? Gostou aí? Você viu quem cantou pra nós? Isso mesmo, a tia Carlinha. Obrigado, tia Carlinha. Que Deus continue abençoando você aí grandemente, tá bom? Fechou? 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 Mas agora nós vamos aprender a palavra de Deus, que vai ensinar mais quais são os mandamentos do reino de Deus, porque no final das contas nós estamos investigando. Uma vez que nós entramos no reino de Deus, a gente precisa saber quais são as regras que o nosso Senhor colocou, quais são os mandamentos que Ele colocou dentro do seu reino, para que a gente possa viver obediente, porque se a gente fica quebrando essas regras, Ele expulsa a gente do reino de novo, tá bom? Então fique ligadinho aí, aprenda direitinho, para a gente poder obedecer a esse Senhor do Senhor, porque no final das contas, Ele entregou a vida para nós, para que nós pudéssemos viver. Ele morreu no nosso lugar. Então, em obediência a Ele, em gratidão a Ele, nós vamos obedecer quais são as regras, quais são os mandamentos, tá bom? Fechou? Fechou? O pessoal do Ceia Kids vai nos abençoar aí com essa palavra. Pessoal do Ceia Kids, é com você! Olá, pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a Bianca e eu trouxe uma história muito importante para contar para você. Era uma casa amarela, dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma mala, dentro da mala uma Bíblia, dentro da Bíblia uma história que eu vou contar pra você, que eu vou contar pra você. Povo de Israel, Faraó escravizou, mas Deus, vendo isso lá do céu, o seu grande poder usou. Com 10 pragas no Egito, o povo libertou. E Moisés, com muita alegria, então o povo guiou. Passaram pelo Mar Vermelho até que no deserto ele chegou. E vendo o povo com muita fome, Deus então os alimentou. Continuaram seu caminho até que chegaram ao pé do Monte Sinai. E ali eles ficaram por mais ou menos um ano. Foi tanto tempo de caminhada, eles ficaram tanto tempo ali naquele deserto, que o povo só crescia. Tava nascendo filhos, tava nascendo muitos netos, e só tinha gente chegando ali para aquele povo. E com tanta gente e sem regra nenhuma, tava uma confusão, tava tudo uma bagunça. Mas Deus, que amava tanto aquele povo, pensou que deveria mandar algumas leis. Pensa comigo, crianças. Nossa cidade é muito grande, tem muita gente. Imagina só se a gente não tivesse nenhuma lei, nenhuma regra. Por exemplo, a gente tem a regra de trânsito. Quando o sinal fica vermelho, o que a gente tem que fazer com o carro? Muito bem, a gente tem que parar. Porque se a gente não para, a gente pode causar um acidente. A gente pode deixar o nosso relacionamento com a pessoa do nosso lado não tão bom. Então a gente precisa parar e obedecer essa lei. Outro exemplo é quando a gente está na sala de aula e a nossa professora fala que está na hora da gente ir para o recreio, só que a gente precisa fazer uma fila. Então a gente precisa obedecer também a fila. Precisamos respeitar o nosso espaço para a gente ter um bom relacionamento com o amigo que está na frente, com o amigo que está atrás, e para que não vire uma confusão na hora de sair da sala, não é mesmo? Pois é, Deus criou essas leis para melhorar o relacionamento de todo o povo de Israel, porque eles estavam vivendo numa bagunça. Com isso, Deus chamou Moisés lá no alto do Monte Sinai, como você pode ver aqui, que é um monte bem alto. Moisés subiu e Deus disse o seguinte: Vocês viram o que eu fiz com os egípcios, como cuidei de vocês e os trouxe para perto de mim. Agora, se vocês ouvirem com atenção a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu povo e uma nação santa. Moisés então ouviu o que Deus tinha para falar e levou essa mensagem ao povo. E o povo, ouvindo, prontamente respondeu: Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Exatamente. O povo estava com muita vontade de obedecer aquilo que Deus havia falado.
Bom, Moisés então voltou para o alto do monte e levou a resposta do povo a Deus. E Deus respondeu assim: Virei em uma nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar com você e para que acreditem sempre em você. Deus pediu então para que o povo se preparasse, pois no terceiro dia ele iria voltar com uma nuvem bem escura em cima do Monte Sinai. Moisés, então, no terceiro dia, subiu ao Monte Sinai para encontrar com Deus. E Deus deu a ele os seguintes mandamentos. O primeiro mandamento dizia o seguinte: não tenham outros deuses além de mim. Eu sou o seu Deus e não existe outro. Deus estava mostrando para o povo que nós não podemos amar mais uma coisa, um objeto, uma pessoa, do que a Ele. Ele precisa ser o primeiro na nossa vida em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa. O segundo mandamento dizia o seguinte: não façam imagens de barro ou de pedra para adorar, porque isso é idolatria. Imagina comigo, crianças. Imagina o boneco que vocês mais gostam. Imaginou? Pois é. Agora imagina você adorando esse boneco. Conta pra mim, esse boneco ele fala? Esse boneco anda? Esse boneco faz comida pra você? Eu acho que não. Quem cuida desse boneco é você, não é mesmo? Pois é, naquela época, as pessoas criavam bonecos para eles adorarem. Eles criavam esses bonecos achando que eles iriam alimentar, iria dar saúde, iria trazer tranquilidade. Mas Deus, vendo aquilo tudo, mostrou que não adiantava criar estes bonecos, porque eles não traziam nada disso. Só Deus é quem poderia fazer todas essas coisas. O terceiro mandamento fala pra gente: não falem o nome de Deus em vão. A gente não pode usar o nome de Deus em piadas, em brincadeiras, porque imagina só comigo. Você gostaria que usassem o seu nome no meio de uma brincadeira, no meio de uma zoação? Algo que não seria tão legal? Eu acredito que não, porque eu não gostaria. E Deus também não se agrada quando a gente fala o nome dele várias vezes sem ter a necessidade. O quarto mandamento, então, fala pra gente: guardem o dia do sábado. Deus criou um dia especial, um dia santo, para a gente ter comunhão com a nossa família, ter comunhão com Ele mais de perto, um dia para a gente adorar, louvar o nome dEle. Por isso, Ele criou esse dia. O quinto mandamento fala para a gente honrar pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem na terra. Honrar pai e mãe quer dizer que a gente precisa obedecer os nossos pais. Por exemplo, quando a mãe pede para você juntar os seus brinquedos, ou o pai fala para você arrumar o quarto e tomar banho, a gente precisa obedecer os nossos pais. O sexto mandamento fala para a gente não matar. O único que tem o direito de dar e tirar a vida é Deus. A gente não tem o direito de matar nenhuma pessoa, nenhuma planta, nenhum animal, nem nada. A gente tem que agradecer a Deus pela vida, não só nossa, mas das pessoas que estão do nosso lado também. O sétimo mandamento fala pra gente: não sejam infiéis no casamento. O casamento é uma união tão linda que Deus fez entre o homem e a mulher. Quando você crescer, você vai encontrar alguém especial, vai namorar com essa pessoa, vai casar. E no casamento, a gente precisa cuidar dessa pessoa para sempre, até ficar bem velhinho. A gente tem que cuidar, dar carinho, atenção, proteger. Tudo isso faz a gente ser fiel no casamento. O oitavo mandamento diz pra gente não roubar. Ou seja, a gente não pode pegar nada emprestado que a pessoa não saiba. Por exemplo, o lápis do seu amigo caiu no chão lá na escola. E aí, você queria pegar e levar para sua casa. Mas isso não pode fazer, porque o lápis é do seu amigo. Se o seu amigo te emprestou o lápis, tudo bem, não tem problema. Mas, se você encontrar no chão, você precisa devolver.
O 9º mandamento fala pra gente não falar mal de ninguém. A gente não pode sair contando mentiras ou falando coisas ruins sobre as pessoas. E quando uma pessoa vier falar mal de alguém pra você, você pode falar para essa pessoa uma coisa positiva que você conhece, que você sabe ou que você já ouviu falar. Assim, a gente consegue agradar o coração de Deus. Já o 10º mandamento diz pra gente não cobiçar. Cobiçar é uma palavra difícil, não é? Mas eu vou te explicar. Cobiçar é a gente não ter inveja, não querer pegar a coisa do outro porque ele tem e a gente não. A gente precisa agradecer a Deus por tudo que Ele já nos deu e tem nos dado. Bom, Deus criou todos estes mandamentos para que o povo de Israel vivesse feliz, vivesse tranquilo em harmonia, para que eles parassem de pecar. Que momento emocionante o povo de Israel viveu, não é mesmo? Que experiência com Deus maravilhosa! Deus amava tanto esse povo, cada uma daquelas pessoas, que Ele colocou algumas leis, que a gente chamou aqui de mandamentos, não foi? E eu sei que muitas vezes na nossa vida, a gente tem leis, a gente tem regras, algumas regrinhas que a gente não gosta muito. Por exemplo, a hora de parar de jogar no celular, ou de jogar no computador, a hora de parar de ver televisão, a hora de parar o recreio da escola. São leis que a gente não gosta muito, mas a gente precisa entender que Deus nos fez livres, mas a gente precisa obedecer essas leis para que a gente possa viver em harmonia, para que a gente possa viver bem com todo mundo. E Deus criou os 10 mandamentos para isso, para que a gente pudesse melhorar o nosso relacionamento com Ele e que a gente pudesse melhorar o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Por esse motivo, crianças, nós precisamos entender o seguinte, que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Jesus ama a gente de todo o coração. Ele até morreu numa cruz pela gente. Então, a gente precisa amar as pessoas com todo o nosso coração também. E esse amar a Deus é guardar a lei dele no nosso coração. Você sabe o que é a lei de Deus? Deixa eu ver se você sabe. Responde para mim. Isso mesmo, crianças, é a palavra de Deus. A gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração. E eu queria te fazer algumas perguntas agora. Você tem guardado a lei de Deus dentro do seu coração? Você tem obedecido às regras que tem na sua casa, na sua escola, até mesmo na cidade? E eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Mas agora eu quero te convidar para a gente orar e pedir para Deus direção em tudo que a gente for fazer. Que Ele nos ensine a obedecer, que Ele nos dê força para ler a Bíblia todos os dias e que a gente possa continuar tendo um relacionamento muito pertinho com Ele. Vamos orar comigo? Repete essa oração. Senhor Deus, eu te agradeço pela minha vida. Te agradeço por tudo que o Senhor já fez. Te agradeço pelas regras que existem. Eu te peço, Deus, que o Senhor me ensine a caminhar todos os dias de acordo com a sua palavra. Me ensine a guardar ela no meu coração. Me ensine também a buscar ter um relacionamento pertinho com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Crianças! Pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe vocês grandemente, continue usando vocês aí como tem feito. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. E criança, vocês que estão aí, que viu aí quais são os mandamentos do Senhor, hein? Será que você sabe todos agora? A gente precisa aprender quais são todos esses mandamentos para que a gente possa viver no reino de Deus. Então, até hoje, crianças, recapitulando aqui,
nós já sabemos que o reino de Deus, ele tem um rei, e o seu rei é Jesus. Nós já aprendemos aqui, investigando o reino de Deus, que Jesus, ele coloca limites, ele coloca regras, ele coloca mandamentos, para que eu, para que você, para que nós que pertencemos ao reino de Deus, possamos obedecer. E quantas regras são? São 10! Isso mesmo! 10 regrinhas, 10 mandamentos, para que nós possamos obedecer o reino de Deus, obedecer o grande rei. Fechou? Então guarda essa palavra no seu coraçãozinho, para que você possa continuar servindo e agradando a Jesus. Fechou? 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 Isso mesmo! Mas agora, crianças, eu tenho uma péssima notícia. O nosso Conexão Kids de especial aqui, né? De Sherlock Holmes, como vocês podem ver aqui, e de investigando o reino de Deus, está chegando ao final. Mas não fique triste, semana que vem, na outra semana, daqui 15 dias, 5 a mais do que os mandamentos do Senhor, que são 10, nós estaremos de volta com mais um episódio sobre investigando o reino de Deus. Aê! Isso mesmo, crianças, mas nós não podemos terminar aqui sem antes falar com o nosso rei, sem antes falar com o nosso Senhor, sem antes fazer uma oração. Vamos entrar diante desse rei todo-poderoso, para que nós possamos glorificar ele, fechou? Então roda, 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 roda. Isso! Roda, 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 roda. Isso! Então vamos lá. Rei Jesus, obrigado, porque o Senhor nos deixa entrar no seu reino. Obrigado, porque o Senhor nos ensina as leis do seu reino. Obrigado, porque nós estamos do lado de fora do reino, e o Senhor nos chamou para fazer parte desse reino maravilhoso. Obrigado, Pai. Que o Senhor seja engrandecido na nossa vida. Que o Senhor seja engrandecido mais e mais sobre a vida dessas crianças. Que elas possam aprender mais do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até semana que vem. Tchau.